Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3, no seu versículo 10. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Eu quero pedir para você baixar a sua fronte. Baixe a sua cabecinha, feche os seus olhinhos. Nós já cantamos, recebemos aí avisos espirituais. E agora nós receberemos uma palavra. Deus sabe do que você precisa. Deus conhece o teu coração. E quer dizer para você que Deus vai falar profundamente com você. É uma mensagem preparada, com muito amor, muita dedicação. E sei que ela será tremenda para a sua vida. Então abra o seu coração. Se você está triste aqui nesta noite, ansioso, preocupado, coisas aconteceram durante essa semana e fugiu do teu controle, ou você está triste por algumas coisas que te aconteceram também durante essa semana na tua vida, ou também você fez algumas escolhas erradas, decisões erradas, e isso tem te preocupado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos um Deus, o Deus do impossível, um Deus todo-poderoso. Muitas vezes podemos não ver as circunstâncias mudarem, olhamos para o problema, olhamos para o cenário, e isso nos traz tristeza, preocupações, ansiedade, e aí só nos resta uma coisa: confiar. Confiar em Deus. Às vezes Deus quer só que nós venhamos a confiar. Um dos primeiros versos que fez um efeito, um versículo bíblico fez um efeito tremendo na minha vida, foi do Salmo 37, quando o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você entrega, você confia e ele faz. Parece que para ele fazer, nós temos que confiar. E para confiar, nós temos que entregar para ele. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome. É o momento da mensagem e eu te peço que tu me use pela tua graça, pela tua misericórdia, e eu seja o teu porta-voz, ou seja, a tua voz aqui nesta noite, neste momento, neste tempo, para aquilo que o teu povo está precisando e necessitando. Jesus, abençoe a todas as pessoas que estão aqui. Abençoa a sua vida, abençoa o seu trabalho, a sua casa. Que eles não percam a motivação, que o desânimo não venha sucumbi-los, Senhor, mas ao contrário, que eles venham a ter confiança e acreditar no Deus do impossível. Por isso que a palavra de Deus diz assim: digo fraco, sou forte. Digo fraco, sou forte. É uma questão de crer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que esta mensagem, Senhor, venha ao encontro das nossas necessidades. Abençoa todos aqueles que ainda escutarão esta mensagem, Senhor. Porque eu sei que ela vai reverberar, ela vai continuar. Muitas pessoas escutarão depois, aonde ela escutar, em que lugar que ela estiver, Senhor. A nossa oração é que ela seja grandemente abençoada. Em nome de Jesus, amém. Filho, aquieta o teu coração. Não é para sentar ainda. Calma, calma. Vontade de sentar, né? Já vamos sentar já. Então a palavra que eu pedi vocês abrir, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: vá, vai, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu vou repetir: vá. Agora.
eu estou te enviando ao Faraó para tirar o meu povo, os israelitas, do Egito. Amém? A nossa mensagem, como título, ela tem os desafios do nosso chamado. Então nós temos um chamado, o Senhor nos chamou. E dentro desse chamado nós temos desafios, obstáculos. Todos nós temos um chamado específico dentro da obra de Deus. Todos, irmãos. Isso você pode ter certeza. Todos nós temos um chamado, algo para fazer dentro da obra do Senhor. E o contexto dessa passagem, de Êxodo capítulo 3, versículo 10, é onde Moisés, ele já tinha passado 40 anos no Egito, na corte do faraó, sendo preparado para governar o Egito. E ele então foge do Egito porque ele matou um egípcio e foi para o deserto. E lá ele ficou 40 anos neste deserto. Nesse deserto ele casou, ele começou a ter uma vida estável. Então ele tinha casa, tinha estabilidade, nesse local que ele ficou, tinha uma esposa, tinha trabalho, ele pastoreava e já tinha uma vida encaminhada. Moisés estava bem. Era só tocar a sua vida. O Egito ficou para trás. Tudo o que aconteceu, seus sonhos, seus projetos, tudo que ele tinha lá na corte do faraó, ficou para trás. E nesses 40 anos ele moldou a sua vida. Agora ele já era um pastor, já tinha sua família constituída. Então era só tocar a sua vida. De repente, num belo dia, ele foi pastorear as suas ovelhas. E ele sobe no monte Horebe. E adivinha quem aparece para ele? Deus, numa sarça ardente. Primeira coisa que Deus disse para Moisés: Moisés, você está em terra santa, tira teus calçados, teus sapatos. E Deus disse para ele: Moisés, eu quero dizer uma coisa para ti. Lá no Egito, existe um povo, esse povo é fruto de uma aliança. Eu quero dizer que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e por isso que eu estou aqui. Mas a aflição do meu povo chegou até mim. A aflição deles, a dor deles. E eu estou te enviando para ir para o Egito. Volto a dizer, poxa Deus, está tudo tão bom agora. Já estou casado, já tenho filhos, já tenho meu trabalho, tenho casa, tenho uma vida estável. E outra coisa, Deus, esse negócio do Egito aí, para mim isso é passado. Eu não quero mais voltar para aquele lugar lá, um lugar que me trouxe dor. E eu fugi de lá. E quem sou eu, Deus? Quem sou eu para ir lá tirar esse povo do Egito? Eles nem vão acreditar, se eu vou dizer lá que o eu sou me mandou. Outra coisa, Deus, eu tenho a língua pesada, não sei falar direito, não tenho eloquência. Moisés colocou um monte de obstáculos para não ir. Apesar de Deus dizer para ele que estaria com ele, que ele faria sinais e maravilhas, que daria o seu irmão para estar junto com ele, ele não queria.
Por quê? Por causa disso. Porque ele já tinha sua vida confortável. Então parece que muitas vezes Deus nos tira da nossa vida confortável e vira a nossa vida de perna para o ar. Um chamado nos exige confrontos, desafios que serão enfrentados. Por quê? Porque terá que sair da zona de conforto. E quando saímos da zona de conforto, bate a ansiedade, o desespero muitas vezes. Mas coloca uma coisa no teu coração: o conforto é inimigo do nosso crescimento espiritual. O conforto muitas vezes ele impede o nosso crescimento diante de Deus, porque nós não queremos sair do nosso conforto ou daquilo que nós traçamos. E Moisés já estava tudo certinho. Mas eu tenho certeza, assim como foi com Moisés, coloca uma coisa no teu coração: quando você atende um chamado de Deus e sai da sua zona de conforto, eu quero dizer para você que você terá uma vida cheia de realizações e vitórias, assim como foi na vida de Moisés. Porque você estará abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos, em favor dos sonhos de Deus. Deus deixou bem claro para Moisés: Moisés, eu tenho um desejo. Eu quero tirar um povo, o meu povo que é escravo no Egito. Quando nós olhamos a história de Moisés, primeiro nós vemos que Moisés não queria entrar, não queria ir para o Egito. Botou um monte de obstáculos, mas no final ele queria entrar em Canaã. Assim somos nós, irmãos. Muitas vezes não queremos, resistimos, colocamos um monte de obstáculos para o Senhor, mas depois que vencemos, que saímos do conforto, vencemos os desafios, nós não queremos mais sair daquilo que nós estamos fazendo para Deus. E assim foi Moisés. Primeiro não queria, e depois então, ele foi e não quis mais desistir daquilo que ele estava fazendo. Então, primeiro, nós seremos confrontados para sair da nossa zona de conforto. E é isso que Moisés, foi o primeiro confronto dele, sair da sua vida confortável, daquilo que ele já tinha ganho, daquilo que ele tinha conquistado nos seus 40 anos depois que fugiu do Egito. Mas nós também, no nosso chamado, seremos confrontados com as dificuldades pessoais. Quando nós olhamos Moisés, nós percebemos assim: Moisés sempre foi um peixe fora d'água. Quando ele estava com os egípcios olhavam para ele e viam ele como um hebreu. Quando ele estava junto com os hebreus olhavam para ele e o viam como egípcio. Então parece que isso perseguiu Moisés toda a sua vida. Então ele tinha as suas dificuldades pessoais, os seus lamentos, as suas dores. E assim também, irmãos, no nosso ministério, no nosso chamado, nós vamos enfrentar, nós vamos ter que ser confrontados com as nossas dificuldades e fraquezas. Muitas vezes a nossa condição social, a nossa condição cultural, econômica, a raça, muitas vezes problemas físicos, a saúde, as dores, algo que aconteceu na tua vida. Então nós sempre seremos confrontados com as nossas dificuldades pessoais. Mas as nossas dificuldades pessoais, elas não são motivo para não atender os chamados de Deus. Não são motivos.
Poderia até ser para Moisés, mas não foi. Nós seremos desafiados, terceiro item, com os métodos a serem utilizados no nosso ministério, no nosso chamado. Então tem estratégias, tem métodos que nós vamos usar. Isso que você prestasse bastante atenção. Nós vamos lá para o livro de Êxodo, continuamos em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Versículo 1. Êxodo 17, 1. Eu iria pedir para colocar na versão Almeida, tá bom, Gustavo? A versão Almeida ali está na versão NVI, até para continuar aqui como eu estou aqui. Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para beber. Então eles acamparam e tiveram um problema, não tinha água. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Presta atenção que o povo murmurou contra Moisés. Quem Deus tinha levantado era Moisés. Se estavam murmurando contra Moisés, estavam murmurando contra Deus. E eles disseram que foi Moisés que fizeram ele subir do Egito. Moisés, é você que quer nos matar de sede, aos nossos filhos e ao nosso gado. Então, talvez uma das coisas de Moisés também de dizer não para o Senhor, é que liderar é um desafio muito grande. Liderar pessoas, estar à frente de pessoas. E a murmuração é uma das coisas que mais corrói, uma das coisas que mais entristece quem está liderando, uma das coisas que mais revolta a Deus quando tem murmuração, e o povo agora estava murmurando. Olha tudo que Deus já tinha feito. Mandou as pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, estava sustentando aquele povo, e de repente tudo o que Deus fez, todos os milagres que Deus fez através de Moisés, o povo queria voltar para o Egito. Irmãos, tome cuidado, porque quando nós murmuramos contra Deus, o Egito também da nossa vida simboliza o nosso tempo passado, onde nós vivíamos antes de termos um encontro com Cristo. E parece que nós sempre estamos querendo voltar para o Egito, dizendo que naquela época era melhor do que a época de hoje. Tome cuidado, porque nós estaremos murmurando contra Deus. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão, vão me matar. Então disse o Senhor a Moisés: preste atenção no que Deus está dizendo para Moisés. Nós temos que prestar atenção nas palavras de Deus. Passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai.
Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Qual era a ordem de Deus? Moisés pega as autoridades, leva contigo, você vai ficar de frente com a rocha, sobre a rocha, e ali você irá ferir a rocha, você vai bater na rocha, e dela sairão água. Irmão, você já parou para pensar aquele povo reunido, olhando para uma rocha, para uma pedra? Desde quando que de pedra sai água? Moisés então bate com seu cajado na pedra, ali diz que ele irá ferir a rocha, e dessa rocha sairá água, e alimentará todo o povo e o gado. Paulo, quando escreve na segunda carta a Coríntios, ele diz que essa pedra é Cristo. Ele diz que essa pedra é Cristo. E Cristo foi ferido uma vez na cruz. Lá ele morreu pelos nossos pecados. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz é o que nos purifica de todo o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o Antigo Testamento, ele não nos traz a imagem exata das coisas. É como uma sombra dos bens futuros. O povo de Israel não via ali, não via Cristo ali. Mas Paulo disse para os judeus depois, aquela rocha simbolizava Cristo, uma pedra espiritual, que sai água, e ali Cristo foi ferido na cruz. Então, Moisés então fez conforme Deus tinha falado. Agora nós vamos para o livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo 1. Nós estamos falando dos desafios do nosso ministério, do nosso chamado. E nós estamos falando que agora seremos desafiados com os métodos a serem utilizados. Números capítulo 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu e ali foi sepultada. Moisés perdeu a sua irmã, Miriam. Miriam era profetisa e era cantora e louvava o Senhor com cânticos e com hinos. Essas três pessoas, Moisés, Arão e Miriam, foram que lideraram o povo no deserto. E agora Moisés perde a sua irmã Miriam. Então, Moisés está de luto, ferido, triste, perdeu a sua irmã. E não havia água para a congregação. E então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Opa, parece que a gente já viu essa história uma vez. Parece que a história se repete. O mundo é assim, né? O livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso. O sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe. Parece que a vida tem um ciclo, as coisas vão acontecendo, vão se repetindo. O Salomão fala. E na história da humanidade,
A gente vê muitas vezes a história se repetindo. Quando a gente olha a história da humanidade, por que a gente tem que estudar a história? Para a gente não repetir os mesmos erros. Mas mesmo os erros de homens na história, nós vemos que os erros continuam a ser cometidos. Então não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos? Ali nós e os nossos animais. Novamente a mesma história. Murmuração. Agora Deus já estava alimentando eles com maná. Deus estava alimentando eles com carne. Mas faltou água onde eles estavam. Mas a murmuração voltou contra Moisés. E por que nos fizeste subir do Egito? Para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vide, nem de romã, nem de água para beber, como se lá como escravo eles comessem figos, uvas, romãs. Eles eram castigados, eles eram açoitados, vida de escravo. Eles poderiam ver isso naquela terra, mas não se alimentavam disso. Mas a promessa de Deus para aquele povo é que eles iriam habitar numa terra que daria leite e mel, Canaã. Deus tirou eles do Egito para levar a uma terra prometida, e eles estavam se esquecendo da promessa de Deus. Irmãos, muitas vezes na nossa caminhada com Deus, podemos estar no deserto, pode faltar água, mas não olhe para as circunstâncias, olhe para as promessas de Deus. O povo aqui esqueceu de olhar adiante as promessas de Deus. O que Deus tinha para Israel, aquele era um momento que eles estavam passando de desafio. Mas eles esqueceram de olhar para promessas de Deus, e muitas vezes nós estamos assim, estamos passando por problemas, passando por dificuldades, por luta, por uma enfermidade, algo aconteceu na tua vida agora, decisões que você tomou, você está triste, abatido. Olhe para as promessas de Deus. Não olhe para as circunstâncias agora. É difícil, é. Mas eu digo para você, existe outra solução para nós? Existe outra alternativa para nós, a não ser confiar num Deus que nos salvou, nos chamou e irá cuidar de nós? Não temos outra alternativa. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Eles foram ao Senhor. Moisés foi a Deus. Ele fez o certo. Veio o problema, ele foi a Deus. É isso que nós temos que fazer. Veio os problemas, em vez de murmurar e reclamar, a vida é assim mesmo, ninguém me ama. Não murmure. Não reclame. Vá a Deus. Deus tem a solução para todas as coisas. Então Moisés foi a Deus. E o Senhor falou a Moisés dizendo, Deus falou com Moisés. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Falai a rocha perante os seus olhos. E a rocha dará a sua água.
Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés já tinha feito isso antes, se lembram? Ele já tinha batido na rocha. Ele agora estava confiando nos seus métodos antigos. Talvez dentro assim, esse negócio eu já fiz uma vez. Já aconteceu isso, eu me lembro. Toda a congregação reclamando, murmurando. Né? Fui lá na rocha e bati na rocha e a rocha saiu água. Mas agora Deus estava dando uma outra direção para Moisés. Não era para bater na rocha, era para falar. Mas no íntimo de Moisés eu já conheço esse modelo. O modelo já foi eficiente um dia. Na primeira, eu bati e já saiu água. Então, Moisés tomou a vara diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Então, até aqui ele fez o certo. O povo murmurou, ele foi diante do Senhor, mas Moisés, ele foi irado diante de Deus e não pacificou o seu coração. Moisés estava de luto, perdeu a sua irmã, algo que ainda não tinha sido, talvez, curado dentro dele. A murmuração do povo, aquilo ele não engoliu. Ele foi diante de Deus irado. Ele não colocou para Deus o que estava dentro do seu coração. Simplesmente ele escutou o que Deus fez e ele saiu da presença de Deus. Irmãos, eu quero dar um conselho para você. Muitas vezes nós fazemos as coisas certas. Até um ponto. Vamos diante de Deus. Mas quando nós vamos diante de Deus, nós temos que olhar o que está em nosso coração. Se tem ira, se tem ódio, se tem revolta, o que tem dentro do nosso coração? Muitas vezes feridas, mágoas. E o pior, que saímos da presença de Deus e falamos para as pessoas que Deus falou. Mas Deus muitas vezes fala, mas nós não ouvimos o que Deus fala. Nós agimos pelo que o nosso coração sente e não pelo aquilo que Deus fala conosco. Quantas pessoas nessa caminhada com Cristo que vieram dizer, pastor, eu já orei. Eu digo, filho, se tu orou e Deus falou contigo, eu não faço parte desse negócio. Então vai e faz. Mas ali eu percebo que no seu coração não está um coração curado, está um coração ferido, um coração machucado, muitas vezes um coração invejoso, um coração rebelde, um coração revoltado. E aí vão lá e tomam suas decisões e ainda usam o nome de Deus. Sim, foi a presença de Deus, orou para Deus, mas não escutou a voz de Deus. Ele vai usar o seu método que muitas vezes já deu certo. No coração de Moisés, eu já fiz esse negócio. Já deu certo. Então ele tomou a vara de diante do Senhor, ele saiu de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Quer dizer, a vara ele fez o certo. Deus mandou ele pegar a vara. Era só picar com a vara, nada mais. E Moisés e Arão reuniram-se a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Agora Moisés, então, ele mostrou como está o seu coração. Irado. Irado. Uma vez, irmãos,
com uma situação da igreja, eu fiquei muito irado. Muito irado. E preparando a mensagem, domingo. Aí o Senhor disse, não, tu não tens condições de subir nesse altar hoje. Aquilo foi difícil para mim. Porque eu sei, se eu subisse no altar irado como eu estava, eu iria machucar a igreja, eu ia usar a palavra para ferir pessoas e ofender pessoas. Então, eu pedi para outra pessoa pregar no meu lugar. Então, quando se fala das coisas de Deus, a gente tem que ter muito cuidado de usar o nome de Deus e dizer que Deus falou. E às vezes Deus fala, mas nós não escutamos. E falamos que Deus falou e Deus não falou. Nós falamos aquilo que está no nosso coração e usamos o nome de Deus. E Moisés mostrou agora a sua ira. Ele chamou aquele povo de rebelde. Era um povo rebelde. Mas não era, Deus não disse isso para ele fazer. Moisés, eu te chamei para tirar esse povo e levar para a terra prometida. Eu não disse que esse povo não iria murmurar, que esse povo não iria reclamar, que esse povo não seria rebelde. Mas só que uma coisa, Moisés, eu estarei contigo. E ainda ele diz assim, ó, porventura tiraremos água desta rocha? Para vós? Nesse momento, muitas coisas no coração de Moisés está passando. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Lembrando que o apóstolo Paulo nos diz que essa rocha era Cristo. Cristo já tinha sido ferido uma vez na cruz. Cristo não vai de novo para a cruz. Não precisa ser ferido novamente. E se representava Cristo, a pedra. Agora, ele estava desobedecendo aquilo que Deus tinha mandado para ele. Irmãos, na primeira vez, Moisés bateu uma vez. Sabe o que aconteceu ali? A misericórdia e a graça de Deus. Ele foi lá diante da congregação, pegou a vara e pá! Não saiu água. Mas esse é um método. Bati uma vez, já saía, opa, não saiu. Ah, pá! Agora saiu. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, até hoje Moisés estava lá na rocha batendo lá ainda. Então Deus usou de graça e de misericórdia, ainda fez sair água da pedra, porque Deus não disse para bater na pedra, não era para ferir, era para falar. O método na primeira vez estava certo. Na segunda vez, no chamado de Moisés, não estava certo. O método não era mais esse. O método não era para bater, ferir a rocha, era para falar. E na igreja, muitas vezes acontece isso, irmãos. O pastor recebe uma nova direção de Deus, não doutrinária, nada disso aí, mas estratégica. É quando o pastor trouxe os grupos pequenos, o discipulado, as casas de paz. Muitas vezes podemos pessoas dizer assim, mas o método antigo, tenho saudade, lá quando a igreja era pequenininha, era assim. Irmãos, isso era um tempo. Nós estamos num outro tempo. Nós estamos buscando a direção de Deus.
O método já foi. Se antigamente o método era bater na rocha, agora o método é falar a rocha. E nós queremos continuar batendo na rocha se nós só temos que somente falar a rocha. O outro desafio que nós temos, seremos tentados a subtrair a glória de Deus. Lembre-se, irmãos, que tudo que nós fizermos é para buscar a glória de Deus. É Deus que tem que ser exaltado e Deus é que tem que ser glorificado. Presta atenção no verso 10, na segunda parte. Porventura, tiraremos água desta rocha? Seria Deus ou Moisés que iria tirar água da rocha? Deus? Não era Moisés. O que Moisés, além de Moisés estar usando o método antigo, agora Moisés está tirando a glória de Deus, está subtraindo a glória de Deus para si. Porque não era ele que iria tirar a água da rocha. Cruzou-se o limite entre um homem mortal, alguém que iria morrer, e o limite entre um homem mortal e um Deus eterno e glorioso. Quando o homem passa desse limite, que ele é simples mortal e quer entrar na seara, no limite de Deus, ele cruza um limite muito perigoso e que Deus abomina. Ele quis ser como Deus. Ele tirou a glória de Deus. E nós temos que cuidar, irmãos, porque muitas vezes nós queremos a glória para nós. Deus tinha delegado para Moisés algo. E aqui, como pastor, quero falar para a igreja uma coisa, assim, né, para que você entenda algumas coisas. Todo o rebanho que está aqui é um rebanho que quem vai prestar conta perante Deus é o pastor Facchini. O pastor da igreja, esse rebanho, você é uma ovelha do pastor Facchini, a qual Deus me colocou na sua graça, na sua misericórdia. Eu estou aqui pastoreando esta igreja. Mas como pastor, eu delego funções para líder do louvor, professores da escola bíblica, líder de IGP, líder de ministério. Cada pessoa que está à frente de um ministério, ele recebeu uma autoridade delegada por mim. O problema é quando a pessoa entra no seu coração se achando que é ela que está conseguindo as coisas. E se esquece que por trás dela tem um pastor, tem toda uma igreja, tem um mandato, tem um derramar do Espírito Santo. E as coisas estão acontecendo porque ele está dentro de um processo. Então, quando nós delegamos alguém para estar à frente de um ministério, de um GP, professor da escola bíblica, qual ministério você tem na igreja? Quero que você entenda que ali você está sendo delegado uma autoridade para você. E o que o pastor Facchini entende nesse momento? Quando você está ali, você é fiel, você é leal, as ordens emanadas, tudo aquilo que a gente está repassando para a igreja
você vai repassar para as pessoas que você está liderando, conforme está sendo ordenado pela direção da igreja. Isto é ser leal. Tanto que Moisés, quando morreu, Deus levantou Josué, porque Josué era leal. Então, a lealdade, irmãos, a fidelidade, isso é uma coisa que Deus ama. Não pense que a glória é tua, e nem eu quero glória de nada, irmão. Deixa uma coisa bem clara, eu não quero glória de nada. Toda glória para Deus. Mas que você entenda que tudo que você está fazendo em meu nome. Tem a minha pessoa ali. Eu posso não estar em todos os lugares e jamais só poder estar num lugar só. Mas aonde você está, você me representa. E ali o que você irá falar, da forma que você irá pastorear, você irá liderar, você vai fazer de acordo com o que está sendo passado pela direção da igreja. Isso é tentar não subtrair a glória. Não tenha uma das coisas. Existia um personagem da Bíblia chamado Absalão. Absalão era filho de Davi. E Absalão ficou na frente do portão de entrada, da porta de entrada da cidade de Jerusalém. E dizia assim que Absalão roubava o coração do povo. E dizia assim para o povo: se eu fosse o rei, eu faria assim. Se eu fosse o rei, eu faria de tal maneira. Olha, se eu fosse o rei, o que Absalão fazia? Ele trazia a glória para ele. Então, quando nós temos um chamado, nós temos que cuidar para não subtrair nem a glória de Deus e nem a autoridade que nos foi delegada. Quando Jesus encontrou um centurião, o centurião foi até ele. E Jesus disse: eu vou na tua casa. Ele disse: Senhor, ele prostrado, tu não precisa ir na minha casa. Eu sei que é uma autoridade. Eu tenho por trás de mim, tem todo um império romano. Tem um imperador, eu represento o imperador. Eu digo para um soldado, ele faz isso, ele faz. Eu digo para o meu servo, ele faz isso e ele faz. Por quê? Porque por trás de mim é delegada uma autoridade e essas pessoas, elas obedecem porque tem uma autoridade atrás de mim. Eu fui coronel da Polícia Militar. Fui comandante de batalhão. Comandei 2 batalhões. Vou chegar eu lá agora no batalhão lá, pessoal, é o seguinte, adianta, ninguém vai me obedecer. Ele diz: mas eu fui comandante, pode ver minha foto ali na galeria dos ex-comandantes. Mas desculpa, acho que o senhor está passando algum problema. Talvez algum soldado educado diz: olha, o senhor não pode fazer isso. Eu vou te honrar, vou bater continência, vou tomar uma ação de sentido. Mas o senhor não pode mais me dar ordem. Por quê? Porque eu estou na reserva, estou aposentado. Eu não tenho mais essa autoridade para delegar ninguém. E o centurião disse para Jesus: tu não precisa ir lá. Então, basta que você ordene e o meu servo será curado. Diga uma só palavra. E Jesus disse: eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vi nesse homem agora. Versículo 12. Novamente o versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis da congregação na terra que eu lhe tenho dado. Deus queria que Moisés santificasse aquele povo diante de Deus. Moisés perdeu uma grande oportunidade de glorificar Jesus. E ele cruzou o limite do divino,
da glória de Deus. E a punição, se assim eu posso dizer, para Moisés foi que ele não entraria na terra prometida. Aí você pode dizer, meu pastor, tudo que Moisés fez e Deus é dessa maneira? Porque uma desobediência agora iria gerar outra desobediência lá na frente. E o que Moisés fez foi muito grave. Nosso papel como líder, presta atenção. Nosso papel como líder é levar as pessoas do lugar aonde estão para o lugar onde Deus quer que elas estejam. Esse era o papel de Moisés ali. Era levar aquele povo de onde estava, do lugar onde é que estava, para o lugar onde Deus queria que eles estivessem. Esse é o nosso papel. E ele perdeu uma grande oportunidade de santificar a Deus. Versículo 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, o próprio Senhor se santificou, porque Moisés deixou de santificar. Mas, para concluir, Deuteronômio 34. Versículo 5. Moisés teve um enterro incomum. Um enterro que ninguém nesse mundo teve. Então Moisés teve um enterro incomum. Por que incomum nós vamos ver? E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Opa! Quem sepultou Moisés? Deus. Deus. Um sepultamento incomum. Que privilégio, né? O próprio Deus sepultar Moisés. E até hoje, ninguém sabe aonde foi Moisés sepultado. Só Deus. E era Moisés, da idade de 120 anos. Então ele passou 40 anos no Egito. 40 anos pastoreando ovelhas, e depois mais 40 anos liderando Israel. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Então, Deus foi, a saúde de Moisés é algo tremendo. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram conforme, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Moisés teve um enterro incomum. E também um epitáfio incomum. Deus deu um epitáfio para Moisés. Não se conhecia o túmulo, mas se tivesse para colocar no túmulo dele, mas Deus falou sobre a vida de Moisés. O próprio Deus falou sobre, além de sepultá-lo, Deus falou sobre Moisés e disse assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. E em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então,
Moisés teve um epitáfio em comum. O próprio Deus falando de Moisés. Além de sepultar, a palavra de Deus fala sobre a vida de Moisés. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Lembrando que nós temos um chamado de Deus. E esse chamado nos impõe desafio. Então parece que Deus chamou a todos. Então que fosse corajoso, Deus não me chamou. E você tem desafios para serem enfrentados. Mas como o pastor falou, irmãos, quando nós saímos do nosso conforto e atendemos o chamado de Deus, você terá uma vida repleta de vitórias e Deus te levará a lugares inimagináveis. Mas se você quer o conforto hoje, o conforto de hoje será o teu desconforto amanhã. O conforto de hoje gera o desconforto de amanhã. O conforto de hoje é o inimigo do nosso crescimento. Vá lá, irmão, acredite, creia em Deus, faça as coisas acontecer. Moisés não queria e foi, depois não quis mais sair do negócio. Lembra daquele ditado? Eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair? É isso. Senhor, eu não quero, mas agora que eu estou aqui, Senhor, agora daqui eu não saio mais. Eu posso ter falhas, eu posso ter fraquezas, eu posso ter desafios, eu posso ter o espinho na carne como Paulo, mas a graça de Deus, ela já te basta. O amor de Deus te basta. O amor de Deus. Essa semana eu atendi uma pessoa e a pessoa disse para mim: mas pastor, será que eu vou para o inferno por causa disso? Será que Deus perdoa? Eu digo, irmão, o sangue de Jesus derramado lá na cruz, ele tem poder para te perdoar e te salvar, purificar de todo o teu pecado. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Se você deseja, nós estamos falando em chamado, nós estamos falando em desafios, em obstáculos. Se você é essa pessoa que sente que o teu chamado, você está passando por dificuldades, por problemas no teu chamado, desafios, fragilidade, mas você quer dar esse passo novamente: Senhor, eis-me aqui. Moisés não foi assim, irmãos. Moisés foi um homem igual a nós. Ele teve altos e baixos diante de Deus. Mas mesmo assim Deus disse que falava face a face com ele. A palavra de Deus diz que ele era amigo de Deus. Para falar face a face tem que ser amigo. Ele via a glória de Deus, mesmo assim ele teve os seus altos e baixos. Não significa que ele não tinha lutas, não tinha dificuldades, mas ele estava ali, fazendo a obra de Deus, atendendo o seu chamado. Talvez hoje esteja assim, talvez você se desviou, passou por problemas, passou por dificuldades, mas hoje Deus quer restaurar isso na sua vida novamente. Se você entende que o seu chamado precisa de um renovo, precisa ser restaurado, precisa de um refrigério da parte do Senhor, nós como congregação estamos diante de um Deus tremendo, de um Deus santo, de um Deus poderoso. Tu conheces o nosso coração, Senhor.
Tu conheces a nossa vida. Tu nos conheces desde a concepção. Tu já nos chamava pelo nosso nome antes de nós nascermos, Senhor. E Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor. Nós somos homens. Não queremos cruzar o limite entre o homem mortal e um Deus eterno. Não queremos a glória para nós, mas nós queremos a Tua glória em nossas vidas. A Tua glória no nosso chamado, no nosso ministério. E tudo que fazemos seja para a Tua glória, Senhor. Senhor Jesus, eu oro por esta congregação. Eu oro por este povo e coloco diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Use de graça, use de misericórdia, Senhor. Não queremos bater na rocha, mas nós queremos falar a rocha, Senhor. Nós queremos ser obediente à Tua palavra, obediente ao nosso chamado. Senhor, pelo poder do Teu Espírito, restaura ministérios nesta noite, restaura chamados, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal sobre a Tua vida, todas as obras das trevas, todo ataque do inferno sobre a Tua casa, sobre os Teus filhos, sobre a Tua saúde, sobre as Tuas emoções. Espírito de Deus, derrama do Teu Espírito curador, do Teu Espírito restaurador agora, Senhor, do Teu Espírito libertador, porque a obra que Tu começou em cada um de nós, Senhor, eu sei que Tu a terminarás, Senhor Jesus. E nenhum de nós Tu lança fora quando nós chegamos na Tua presença. Em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua vida, a Tua casa, o Teu chamado, o Teu ministério. Receba, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.